Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Eu sou o Rodrigo César, PCNP ponto focal do Inova Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre competências socioemocionais, teoria e prática. Mas antes, eu preciso dizer para vocês que Inova é currículo. A Base Nacional Comum Curricular ela foi elaborada estabelecendo como pilares 10 competências gerais que norteiam o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos e componentes curriculares. Nós temos aqui as 10 competências: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Essas 10 competências são a base para o nosso currículo paulista, do ensino fundamental e ensino médio. E nesse currículo está previsto o desenvolvimento de competências socioemocionais: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. As competências da base estão articuladas às competências socioemocionais. Então, nós podemos perceber que na competência da BNCC 1, conhecimento, nós temos as competências socioemocionais: respeito, responsabilidade, curiosidade para aprender. Na competência 6 da BNCC, trabalho e projeto de vida, nós temos as competências socioemocionais: assertividade, determinação, responsabilidade, foco, persistência e organização. E na competência 10 da BNCC, nós temos iniciativa social, empatia, respeito, confiança, tolerância ao estresse, determinação e responsabilidade. Então, todas as vezes que falarmos do Inova na escola, não estamos falando de um projeto. Estamos falando do desenvolvimento, da execução de um currículo. Tudo bem? E aí nós temos a primeira orientação para os professores de projeto de vida, né? Nesse momento, os professores precisam saber quais são os sonhos dos estudantes. Esse será o ponto de partida para as ações do segundo semestre. Levantar quais são os sonhos dos estudantes. E aí nós temos como proposta o Varal dos Sonhos, né? Que pode ser realizado de maneira presencial, com esses alunos que já estão indo às escolas, e também de maneira remota, né, com aqueles alunos que ainda estão no estudo remoto, por meio de Google Forms, grupo do WhatsApp, Google Meet, né, enfim. E aí o professor ele vai ter um espelho dos sonhos desses estudantes, né? Quem quer ser professor de história, jogador de futebol, advogado, juiz, médico, judoca, professor de biologia, né? E tendo esse panorama geral, junto com o professor coordenador, vocês podem verificar quais são as áreas desses sonhos, né? Qual é o percentual desses estudantes, por exemplo, que têm sonhos relacionados às ciências da natureza? Quantos deles os sonhos se relacionam com linguagens? Qual é o percentual dos sonhos em matemática e em ciências humanas? E aí vocês têm um panorama possível para pensar as ementas, né? Mas primeiro vocês precisam identificar quais são esses sonhos e qual é o percentual em cada área do conhecimento. Depois, em ATPC, os professores, junto com os coordenadores, apresentam, né, o compilado desses sonhos para toda a equipe escolar. Os professores, juntos, decidem quais são as eletivas que serão apresentadas a esses estudantes.
elaboram as ementas, essas ementas são apresentadas aos gestores para que haja validação, então o gestor verificará também quais são os projetos, né, que esses alunos têm para a vida e quais são as ementas que foram apresentadas. Se essas ementas, elas atenderem aos sonhos, né, aos projetos desses estudantes, o professor inicia o seu plano de eletiva, entrega ao professor coordenador esse plano e o professor coordenador, durante o semestre, vai acompanhando as aulas de eletivas conforme aquele planejamento inicial do professor até chegar ao momento da culminância. Bom, nas eletivas, os responsáveis são, no ensino regular, o professor coordenador e o professor do componente eletivas. Nas escolas do Programa Ensino Integral, no PEI, o PCG, que é o professor coordenador geral, e os professores dos componentes, normalmente 2 ou 3 professores de áreas diferentes por eletivas. Bom, a Coped encaminhou para a gente o boletim número 24, e as escolas receberam também o informe pedagógico 105 com o cronograma das eletivas. Então, no período de 5/8 a 6/8, foi realizado pelo Centro de Mídias a live cardápio de eletivas. No período de 2/8 a 13/8, o planejamento das eletivas nas escolas. No período de 9/8 a 20/8, o feirão das eletivas, porém esse feirão não poderá acontecer nas escolas de maneira presencial. De 9/8 a 27/8, cadastro das eletivas na sede, Secretaria Escolar Digital. De 2/8 a 23/12, a vigência das eletivas, né, o período de realização das atividades. E de 29 de novembro a 17 de dezembro, a culminância das eletivas. Nós ainda receberemos as orientações sobre a culminância, mas nós já temos a data, né, que é de 29/11 a 17/12. Importante. Para auxiliar os professores e ampliar o repertório das eletivas, a Coped disponibilizou o cardápio de eletivas com ementas e planos de aulas que abordam diversos temas, como turismo, cidadania, educação socioambiental, tecnologia, entre outros. Então, você clicando nesse endereço que aparece no rodapé desse drive, você tem as pastas com as eletivas: educação midiática, sociedade e cultura, tecnologia, turismo. Quando você clica na pastinha, você vai ter o tema, o nome da eletiva, o ano série e o drive com as ementas e os planos de aulas. Então, por exemplo, educação midiática, eu tenho para os 6º e 7º anos o mundo conectado. Eu tenho tecnologia para o ensino médio, Alô Mundo. Né? Então, aqui você encontra todo esse material já pronto. A ementa e o plano da aula. Para quem não conseguiu assistir a live cardápio das eletivas, nós trouxemos aqui o endereço do repositório, né, para que vocês assistam a live do dia 5 e também a live do dia 6. Importante também é a orientação de que não seja feita a reenturmação dos estudantes para a realização das eletivas. Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse das turmas e proponham uma eletiva com uma temática mais abrangente que esteja em consonância com as propostas apresentadas pelos estudantes de determinada turma. Então, nós temos essa sugestão de cardápio. Essa sugestão, ela traz eletivas bem abrangentes e que facilitarão os trabalhos aí nas escolas. Orientamos também que não seja realizado o feirão das eletivas na escola. Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse de suas turmas e proponham uma eletiva que esteja em consonância
com os anseios dos estudantes da turma, sem que seja feito o reagrupamento dos estudantes. Eletivas e projeto de vida caminham lado a lado. Então, um depende do trabalho do outro, né? Então, os professores de eletivas e projetos de vida precisam estar bem articulados aí na escola. Vale lembrar que a eletiva ela é semestral, então o aluno cursa uma eletiva em um semestre e outra no outro semestre. A frequência ela é obrigatória e a avaliação, assim como em projeto de vida e tecnologia, é por engajamento total, parcial e satisfatório. Esse é o modelinho do plano da eletiva, né? Então, tem o título da eletiva, o nome do professor, a ementa, a justificativa, os objetivos, as habilidades desenvolvidas, os eixos temáticos, né? Indicar quais dos eixos serão trabalhados na eletiva, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo, indicar aí qual é o conteúdo programático, a metodologia, os recursos, a culminância, a avaliação, cronograma semestral com as atividades e as referências. Esse modelo, ele está disponível lá na efap.educacau.sp.gov.br no curso de formação dos componentes Inova. E agora, nós teremos uma apresentação realizada pelo Instituto Ayrton Senna, especialmente para todos os professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. A apresentação será da Silvia Lima, ela é especialista em desenvolvimento socioemocional dos estudantes. E na sequência nós teremos a apresentação de uma boa prática, também de competências socioemocionais, no componente tecnologia e inovação, realizado pela professora Janaína, da escola e professora Luciana Damas. Então, a Silvia vai nos mostrar as competências na teoria e a Janaína vai nos apresentar o desenvolvimento dessas competências na prática. Vamos aos vídeos e até já! Bom dia a todos e todas, gestores, professores da Diretoria de Taubaté. É um prazer estar com vocês. Começo esse nosso encontro, essa nossa conversa, agradecendo o convite de participar com vocês desse ATPC. Agradeço o convite feito pelo dirigente de ensino, professor Marco Polo, a diretora do núcleo, professora Elisete, aos queridos PCNPs, Rodrigo e Cláudia, que me acompanham aqui nesse encontro. É um prazer estar nesse ATPC do Inova, né, onde o objetivo é falarmos sobre o desenvolvimento intencional de competências socioemocionais. Então, antes de começarmos, eu quero me apresentar. Eu sou Silvia Lima, sou formada em psicologia, pedagogia e com especializações nessas duas áreas, e atualmente estou como gerente de projetos na área de formação de educadores do Instituto Ayrton Senna. E o meu foco, né, a minha especialização é no desenvolvimento socioemocional dos estudantes. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse nosso encontro. Esse nosso encontro tem um objetivo bem especial, né, que é apresentar, para quem não conhece, eu acho difícil, né, não conhecerem, mas principalmente retomar alguns conceitos e conteúdos essenciais relacionados à educação integral e ao desenvolvimento intencional de competências socioemocionais, focando aqui nas competências socioemocionais dos estudantes, mas também teremos espaço aí para falar da importância do desenvolvimento dessas competências em vocês, né, no geral, educadores. E quando eu falo de educadores, eu estou me referindo a gestores, a professores que atuam nas diferentes áreas de conhecimento, que eu sei que eu estou aqui dialogando com muitos de vocês, ok?
Então, antes de começar a falar propriamente sobre o tema desse nosso encontro, eu gostaria de justificar, então, o porquê, né, nós do Instituto, em especial eu como representante, fomos convidados a estar com vocês no dia de hoje. É que o Instituto, como muitos de vocês já sabem, ele é uma instituição que já completou 26 anos, né, e que nesses 26 anos atua como parceira, né, das redes públicas e profissionais da área de educação. E ao longo desses anos, ao longo dessa parceria, o Instituto focou muito o seu trabalho em estudos e pesquisas voltados ao desenvolvimento humano, tornando-se aí sim um centro de referência e inovação baseado em evidências, na produção de conteúdo para a formação humana. Então, nesses 26 anos, de acordo com as nossas pesquisas e trabalhos, né, em diretorias de ensino, regionais de ensino de todo o Brasil, inclusive Taubaté, que fomos durante muitos anos parceiros, nós fomos aí desenvolvendo pesquisas, conteúdos e materiais relacionados ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, por isso nos dá esse know-how de estar aqui e, de fato, abrir um espaço de dialogar com vocês a esse respeito. E quando a gente fala de desenvolvimento de competências socioemocionais, é fundamental nós nos pautarmos, né, nessa questão de olharmos o que significa o desenvolvimento de competências socioemocionais. Significa olhar e promover, olhar o estudante de uma forma plena, de uma forma integral, e promover, né, pensar e desenvolver uma educação integral. Então, para falar sobre educação integral, vou pegar aqui um trecho, né, de um marco legal, que é a BNCC, e que traz, né, reforça essa importância do desenvolvimento integral dos estudantes. Então, vou ler aqui rapidamente para vocês o que a BNCC afirma. Ela afirma de maneira bem explícita, né, o seu compromisso com o desenvolvimento integral dos estudantes, reconhecendo, né, porque reconhece que a educação básica, ela deve visar, ter como foco a formação e o desenvolvimento global, né, de seus estudantes. Pensar aí numa educação singular, numa educação integral para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, esse é o compromisso, né, da educação hoje, né, que é olhar esse estudante em suas diferentes dimensões. E ao olhar os estudantes nas suas diferentes dimensões, considerando a sua particularidade, as suas especificidades, nós também trazemos aqui e reforçamos, e a BNCC agora marca isso, a intenção de não olhar só para o desenvolvimento e trabalhar com foco no desenvolvimento de competências cognitivas, mas também considerando, nesse desenvolvimento global, as competências socioemocionais. Então, o que nós estamos chamando de competências socioemocionais? Então, quero que vocês acompanhem aqui comigo. Competências socioemocionais são o que nós chamamos de capacidades individuais que se manifestam por meio de pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes e valores, para que as pessoas possam viver e conviver melhor entre si, ok? É fundamental indicar que essas competências, elas vão sendo desenvolvidas, podem ser desenvolvidas ao longo da nossa vida, né? E é por isso que é tão fundamental o papel de cada um de vocês, cada um de nós, ao pensar no desenvolvimento dos nossos estudantes e no nosso próprio desenvolvimento, porque a gente segue crescendo, segue aprimorando, segue se desenvolvendo, e isso é fundamental que aconteça ao longo da vida. E como o Instituto faz, são várias competências, né? Então, que competências socioemocionais nós estamos falando, né? Há, na literatura, e vocês devem conhecer, vários modelos organizativos que apresentam determinadas competências socioemocionais. Aqui o meu objetivo é apresentar o modelo organizativo adotado pelo Instituto e várias instituições nacional e internacionais, entre elas a OCDE. Esse modelo organizativo, ele é composto de 5 macrocompetências e
dentro de cada macrocompetência tem aí as suas facetas, né, as suas competências específicas, que ao todo, somadas, dão 17 competências socioemocionais. Então, uma das macrocompetências, como vocês podem estar vendo aqui, a primeira é a de autogestão. Então, essa macrocompetência ela é composta das competências de determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Vou pegar outra aqui aleatório, resiliência emocional. Essa macrocompetência, ela é composta das competências de tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. E assim, temos as outras 3 que vocês terão a oportunidade de conhecer em linhas gerais quando eu for apresentando e significando cada uma delas, ok? Então, vamos avançar, porque eu acho que vocês devem estar curiosos para conhecer, né, ou retomar o conhecimento que vocês têm sobre cada uma. Então, vamos lá. Mas antes, o que é importante, né? Eu comecei apresentando o conceito de educação integral, né, e BNCC, a relação e como a BNCC contempla, né, e pensa essa educação integral, que é o desenvolvimento de várias competências para além das cognitivas, também tem as socioemocionais, e nós do Instituto fizemos um exercício. A partir dessas macrocompetências e competências que eu acabei de apresentar para vocês, nós fizemos um exercício de relacionar as 10 competências gerais da base, tá? Com as 17 competências socioemocionais que compõem aí esse modelo organizativo que o Instituto usa como referência. Então, observe, para competência geral de número 1, tá? Encontra-se aqui as competências, estão sendo contempladas, né, ou poderão ser trabalhadas as competências socioemocionais de respeito, responsabilidade e curiosidade para aprender. Na competência geral 4, por exemplo, temos aqui outras competências socioemocionais, a iniciativa social e o respeito. Vamos para 10. A 10 aqui está recheada de competências socioemocionais, como a iniciativa social, a empatia, respeito, confiança, tolerância ao estresse, determinação, responsabilidade. Veja que ela abarca várias macrocompetências. Então, depois vocês podem fazer esse exercício de localizando também e buscando relacionar, tá bom? Observe que eu deixei aqui um texto, tá? A BNCC e as competências socioemocionais, e compartilhei um link. Vocês podem entender melhor essas relações, né? Tendo aí a explicação de cada competência geral e competências socioemocionais, acessando esse link. Então, esse PPT vai ficar disponível para que vocês possam realizar consultas futuras, tá bom? Então, vamos lá. Aqui estão, né, as 5 macrocompetências. Vamos começar a falar da primeira, né, que eu escolhi, a resiliência emocional, composta das competências, como eu já disse, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. O que nós podemos dizer dessa macrocompetência? Essa macrocompetência, ela marca o quê? A nossa capacidade, né? A capacidade de uma pessoa lidar com as suas próprias emoções, né? Se conhecer e, a partir daí, lidar com suas próprias emoções, demonstrando equilíbrio e controle sobre suas reações emocionais. Então, quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais a pessoa busca entender as situações que geram nela raiva, estresse, insegurança, medo, ela pode pensar como lidar da melhor forma possível, ir construindo estratégias, né, de lidar com esses sentimentos, que é fundamental indicar, gente, sentir raiva, sentir medo, sentir-se estressado, isso é natural, é esperado, faz parte da natureza humana. Agora, a gente tem que pensar quando isso sai de um equilíbrio e começa a ser prejudicial à nossa saúde. Então, a gente tem que olhar e privar pelo autocuidado. Aí é fundamental a gente ir criando, né, a partir dessa consciência, criando estratégias que a gente chama de autorregulação. Então, eu já estou adiantando aqui 2 conceitos fundamentais que nós precisamos guardar
quando falamos de resiliência emocional, de aprender a lidar, né, com as nossas emoções. Um deles é o autoconhecimento, que diz respeito à ampliação da nossa consciência sobre as nossas emoções, reconhecendo quais estímulos, quais situações desencadeiam na gente estresse, ansiedade, medo, raiva, e de como a gente vai lidar com isso. Lidar, gente, é fundamental entender que até nesse exercício de autoconhecimento e de identificar o que pega na gente, aí, olha, eu já estou mais estressado, essa situação me deixou mais nervosa, estou ansioso, o que eu posso fazer e o que eu não dou conta de fazer porque não depende de mim. Não dependendo de mim, o que eu faço? Eu recorro ao apoio de uma outra pessoa, eu espero tempo, dou o tempo necessário para que essa situação resolva, eu vou caminhar. Um dia nós estávamos conversando, né? O que as pessoas fazem, né? Quais são os recursos que elas usam para lidar, né, com o seu estresse, com a sua ansiedade. Então, tem gente que gosta de ouvir música, cozinhar, cuidar das suas plantas, nadar, ler. Então, a gente vai buscando estratégias, né? Que vem aí para um outro conceito que é de autorregulação, que diz respeito a estratégia para regular suas emoções em situações adversas. E estratégias, como eu já disse, né? É fundamental sentir raiva, medo, ansiedade, mas temos que tomar cuidado, né? Para que isso não gere uma situação ruim e traga desconforto, mal-estar para a gente. Então, olhar sempre essa questão de autocuidado, né? E buscando fatores de proteção e fortalecimento da nossa autoconfiança. E aqui, quando a gente fala de autoconfiança, é entendendo que se, olha, não deu para fazer, ok, não deu. Eu sei que eu sou competente, eu sei que eu sou capaz, eu sei que nesse momento não deu para fazer, mas em outro eu vou conseguir fazer melhor. Então, é também trabalhar com a gente entendendo o que a gente sabe, o que a gente pode fazer, e não se culpar tanto, não se exigir tanto, né? Que vocês vão ver mais à frente, o que as pesquisas indicam é que essa questão de não ter uma capacidade de lidar com a resiliência emocional e com essas situações que geram estresse, pode levar a um estresse crônico, que é o chamado burnout. Isso é muito comum na nossa área, na nossa profissão, ok? Principalmente nesse contexto que nós, educadores, estamos vivendo. Então, por que é tão importante trabalhar a resiliência emocional em situações novas e ou adversas? Então, lanço essa pergunta para vocês. Pensem aí, por que vocês consideram que é tão importante a gente estar atento, né, a ver que situações geram estresse, desconforto, ansiedade, medo e raiva, né? Por que isso é tão importante? Cada um vai ter a sua resposta, mas eu vou trazer aqui o que as pesquisas indicam, tá? Que a resiliência emocional facilita o estabelecimento de relações, né, sólidas e saudáveis, pensando aí no nosso papel como educador, né, relações sólidas e saudáveis com os estudantes. E dependendo de como está esse nosso nível, essa nossa relação, né, esse nosso controle, entre aspas, isso pode afetar positivamente ou negativamente os processos educacionais, né, e a aprendizagem, ok? Então, nós, no nosso papel como educadores, é fundamental nós estarmos atentos a como está o desenvolvimento dessa capacidade. E um outro indicador aqui, o que as pesquisas mostram, professores com menores níveis de resiliência emocional, em conjunto com baixa autogestão, que é uma outra competência que nós vamos conhecer, são os que apresentam menor nível de satisfação com o trabalho, né? Então, mais insatisfeitos, incomodados, podem desenvolver aí problemas sérios de saúde por conta dessa insatisfação, desse mal-estar. Então, a resiliência emocional também está associado a um sentimento de autoeficácia dos estudantes. Então, vejam que essas pesquisas elas trazem tanto a importância da resiliência emocional para os educadores, nós educadores, quanto também para os estudantes. Nesse caso, quando a gente fala de autoeficácia, é esse reconhecimento da nossa capacidade de conseguir concretizar, realizar nossos sonhos, realizar ações e sentir-se confiante em relação a isso, ok?
Passei de forma geral pela resiliência emocional e agora nós vamos conhecer, né, e dialogar sobre outra macrocompetência. Agora vamos para a macrocompetência abertura ao novo. Quais são as competências que compõem essa macrocompetência? Curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. O que é interessante de destacar, né, nessa macrocompetência, que foi uma macrocompetência muito, muito exercitada, tenho certeza, por cada um de vocês e por todos nós, né? Nesse contexto de pandemia, onde apareceu, sim, uma situação adversa, que nós tivemos que sermos criativos, de estarmos abertos ao novo, de experimentarmos novas formas de estar com os nossos estudantes, de mobilizar os nossos estudantes, de estar aberto a novas culturas, novas formas de expressão. Então, a abertura ao novo diz respeito a essa capacidade de criar, de estar aberto a aprender com o outro, a ver sobre novas perspectivas, a compor com as outras pessoas, com diferentes ideias, diferentes culturas, estamos abertos à cultura de forma geral. Então, eu entendo, né, e acredito que tanto a resiliência emocional quanto a macrocompetência abertura ao novo foi muito exercitada por todos nós. E, tal como a resiliência emocional, nós temos dois conceitos chaves, né, na macrocompetência abertura ao novo, que um é o pensamento divergente e o outro, pensamento convergente. Então, pensamento divergente diz respeito à nossa capacidade de resolver problema, ok? Então, como é que a gente vivenciou? Estamos num cenário novo, com N desafios, como resolver esse problema? Precisamos, né, exercitar o pensamento divergente ao sermos criativo, explorar diferentes pontos de vista, ângulos, realizar chuva de ideias. Então, assim, é aquele momento de pensar fora da caixinha, da casinha. Eu sempre troco, tá, gente? Mas vocês devem ter entendido. Já o pensamento convergente, enquanto o pensamento divergente é levantar ideias, né? Jogar no ar mesmo e a gente ir pensando, explorando, o pensamento convergente é a hora de assentar, né? Trazer essas ideias, né? Organizar o pensamento. Então, aqui, pensamento, ter um exercício de pensamento crítico, de concessões e fazer escolhas. Então, a gente fez uma chuva de ideias, tá? Disso, o que a gente consegue de fato fazer aterrissar, né? Trazer para a prática. E usar critérios definidos para realizar essas escolhas, ok? Então, o que as pesquisas indicam, né? Que a abertura ao novo relaciona-se a maior engajamento para promover oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de competências cognitivas e, por que não dizer, competências socioemocionais, né? Então, quanto mais aberto ao novo professor for e explorar isso nos seus estudantes, ele vai engajar, né, e mobilizar processos de aprendizagem. Ser aberto ao novo associa-se a maior flexibilidade em formas de pensar e agir, né? Então, de fato, é momento de experimentação, bem como reflete a capacidade de adaptação a diferentes culturas e, por que não dizer, diferentes situações, contextos, entre eles os adversos. Por isso, traz aqui, entre os seus conceitos, a capacidade de resolver problemas, certo? Aqui, de novo, então, porque como a abertura ao novo pode nos apoiar, né, servir de referência aí para o enfrentamento de situações inusitadas. Algumas pesquisas, esse eu já trouxe, né, que é ser aberto ao novo, destaca essa questão de maior flexibilidade. Diz respeito também a despertar o interesse e a habilidade para iniciar relações sociais e envolvimento com novos aprendizados e perspectivas. Mais aqui um dado da ciência. E também esse dado eu já trouxe, né, que relaciona-se ao maior engajamento, tá? Para promover a aprendizagem. Passamos já por duas macrocompetências, vamos à terceira, que é autogestão, que diz respeito à nossa capacidade de
nos organizarmos, de nos mantermos atentos, autorregulados, focados na realização de uma ação, na realização e na concretização de um sonho, na concretização do nosso projeto de vida. Quando eu falo de ação, sonho, projeto de vida, estou me referindo aos estudantes, mas também estou me referindo a cada um de vocês, né, e a todos nós, né, porque nós mesmos, adultos, lembra do desenvolvimento de competências socioemocionais, ele acontece ao longo da vida, o desenvolvimento de um projeto de vida também, para nós, adultos, também deve acontecer, ser revisto, né, ao longo da vida. Então, diz respeito a essa capacidade, de fato, de usarmos de várias competências para a concretização das nossas metas, dos nossos sonhos. E quais são as competências socioemocionais que compõem essa macrocompetência? Organização, buscar eficiência, utilizando bem os recursos que temos e aproveitando o tempo para realizar uma determinada tarefa. Vou pular para outro. Responsabilidade, fundamental de ser desenvolvida em nossos estudantes, que é ajudá-los a gerenciar a si, a fim de realizar e cumprir, né, tarefas, compromissos, tá? E acordos, ainda que difícil ou incômodo. Por quê? Porque a gente não faz só o que a gente quer, né? E isso os nossos estudantes, os nossos filhos precisam aprender, né? Que precisamos ser responsáveis e sermos persistentes, que é a próxima, mesmo diante de situações que, para a gente, de início, não geram tanto conforto ou prazer, ok? E aí tem várias outras que depois eu convido, gente, vocês a conhecerem, e daqui a pouco eu vou compartilhar o material que vocês podem ter acesso a cada uma dessas competências. E sobre o exercício e desenvolvimento da autogestão, qual é a importância, né, dessa macrocompetência? Convido vocês a pensarem, olhando para a vida de vocês, pessoal, para a vida de vocês profissional. Por que é tão importante ter autogestão? Por que será que em 2020, ainda em 2021, para nós professores está sendo tão essencial ter autogestão? Para conseguirmos cuidar, por exemplo, desse e delimitar esse espaço. Eu, Silvia, professora, profissional, eu, Silvia, mãe, pessoa, né? Então, a gente tem que ter muita atenção à autogestão. E vocês, cada um de vocês deve trazer aí uma importância, tá? O que as pesquisas indicam? Que, de forma geral, maiores níveis de autogestão estão associados ao uso mais eficiente de estratégias de resolução de problemas e a tendência a sentir menos cansaço e maior realização no trabalho. Então, assim, quanto mais eu consigo me organizar, quanto mais eu consigo organizar as minhas tarefas, muitas vezes contando com o apoio de outras pessoas ou de recursos, isso reduz, né, aumenta a minha capacidade de resolver problemas, mas, de qualquer jeito, reduz o meu grau de esforço, né, não deu certo, tenta e volta. Quanto mais organizado eu for, mais assertivo eu vou conseguir na realização das tarefas. E isso tende a trazer também maior satisfação no trabalho. Então, estou tentando aqui traduzir, mas vocês também podem ter outras interpretações sobre esses dados. Tendem a apresentar menores níveis de burnout, né? Quem consegue ter maior autogestão, a ser mais proativos, motivados e orientados para a tarefa e realizações, mostrando, inclusive, maiores níveis de realização pessoal, ok? Então, a autogestão está ligada também a essa capacidade de como você organiza a sua vida de modo a gerar um menor estresse, né? E um estresse crônico que é a síndrome de burnout, ok? Então, é fundamental a gente estar atento a isso. Veja que as macrocompetências, gente, cada uma das competências, elas estão organizadas, né, de forma separada, mas elas dialogam, né, e compõem entre si, né? Então, é fundamental a gente estar atento a isso. Então, vamos para a macrocompetência amabilidade, composta de
3 competências. O que dizer da amabilidade, né, gente? Esse é um conceito, né, e um nome que vocês já conhecem, e considerando essa macrocompetência, o que nós indicamos que a amabilidade diz respeito à capacidade de se interessar, de se envolver, de compreender outras pessoas, é se colocar, é estar próximo, é interessar estar numa relação com o outro e se colocar no lugar do outro, exercendo a confiança, a empatia e o respeito, tá? Então, aí tem aqui as competências que compõem essa macrocompetência. O que nós estamos chamando de empatia, que é um termo tão, que passou a ser tão usual, né, e está compondo aí, faz parte, né, de comentários e de falas de muitos. Mas entendemos empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não do ponto de vista do outro só, mas oferecendo a ele apoio e considerando as suas necessidades e o seu sentimento. Então, se colocar nesse lado, e eu gosto de uma frase do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele falava assim, ser pessoa recurso, né? Então, é você estar à disposição do outro, buscando atender e apoiar nas necessidades do outro, não o que a gente acha que é importante para o outro. Tem aqui a questão do respeito e a questão da confiança, que são outras competências fundamentais e que compõem essa macrocompetência. Vou falar rapidamente aqui sobre confiança. Significa acreditar que as pessoas apresentam boas intenções, ok? Assumindo o melhor sobre elas. Então, entendendo, né, vendo as pessoas, estando aberto a ver que as pessoas, olha, apresentam os seus melhores, tem boas intenções, que pode errar, mas considerando esse ponto de vista ou essa falha, entendendo que esse é o momento da pessoa, estar aberto também a oferecer, dependendo da situação, uma segunda chance, dependendo do erro a ser cometido. Então, assim, crer na pessoa que não fez por mal, a depender da situação, tá, gente? Então, diz respeito também à nossa capacidade de julgar. Então, tem várias competências aí que a gente tem que compor para além da confiança, ok? E vamos entender a importância dessa macrocompetência. Então, quanto mais desenvolvida essa macrocompetência, a amabilidade traz aqui mais qualidade e proximidade nas relações nossas com nossos estudantes, considerando-os dentro dos seus contextos. Então, considerando seus estudantes na sua singularidade, como pessoa envolvida num contexto, aí olhando seu aspecto social e cultural. Diz respeito também à busca e à utilização de recursos e estratégias que buscam favorecer a aprendizagem dos estudantes, bem como maior motivação, ok? Então, estar, de fato, atento, exercitar, um dos conceitos chaves da amabilidade é escuta ativa empática, ok? Que é estar atento mesmo ao outro, o que o outro diz, o que o outro considera, as suas especificidades, as suas necessidades, ok? E comportamentos de amabilidade e autorregulação emocional dos estudantes, bem como a percepção dos mesmos, que são mais apoiados e que têm as suas necessidades atendidas. Então, assim, quando os estudantes se veem sendo contemplados, né, as suas necessidades sendo contempladas, sendo escutados pelos professores, tende a aumentar esse sentimento de autopercepção e estabelecimento de relação que tende a impactar positivamente no aprendizado, porque eles se percebem sendo aceitos, ok? E vamos para a quinta e última macrocompetência, que é o engajamento com os outros, compostos de 3 competências socioemocionais: iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Vamos ver aqui. Engajamento que diz respeito à motivação e abertura para estabelecer, né, e manter relações sociais. Significa nós direcionarmos o nosso interesse e a nossa energia para estarmos na relação com o mundo externo, com as pessoas e com as coisas, tá?
mantermos abertos e estimulados para conhecer e dialogar com as pessoas. Então, traz aqui também muito da abertura ao novo, né? E uma busca ativa, né, por contato social, pessoas que têm essa macrocompetência desenvolvida. Então, busca ativamente o contato social, são mais amigáveis, seguras e entusiasmadas com ela, com a vida, com as pessoas, ok? E por que é tão importante, né, desenvolver essa macrocompetência, né? Porque ela tem tudo a ver com o senso de humor, de felicidade, de saúde, né? Bem-estar próprio e dos estudantes, e também é uma macrocompetência que contribui com a diminuição do burnout, ok? Porque imagine, eu como professor, se eu conseguir estabelecer relações saudáveis com meus estudantes, se eu buscar estabelecer relações saudáveis com os meus pares, né, com os meus parceiros de trabalho, com quem eu convivo no dia a dia, isso tende a tornar mais saudável para mim, né? É um exercício de autocuidado estabelecer boas relações, porque imagina, estar tanto tempo num ambiente onde para mim é insalubre, para mim não traz prazer, não traz satisfação. Então, exercitar o engajamento com o outro associado à amabilidade é fundamental. Aí traz aqui também qualidades instrucionais, né? Então, professores que têm essa macrocompetência desenvolvida, traz qualidades instrucionais ampliadas como professor, no ensino de alta qualidade, resultados importantes junto aos estudantes, e o desenvolvimento, e isso impacta fortemente no aprendizado, na motivação, no desempenho desses estudantes de forma geral, ok? E pessoas com alto níveis de abertura ao novo e engajamento com os outros tende a buscar oportunidade de crescimento para desenvolver na carreira, além da sua identidade profissional. Isso vale também para os estudantes, quanto e principalmente para vocês, educadores. Estamos chegando aqui na reta final dessa nossa conversa, que eu sei que eu tive que passar de forma bem rápida, tá? Mas deixa aqui uma provocação. Vocês já devem ter visto essa imagem, né? Já devem ter vivenciado, né, essa situação. E que a gente sempre, né, quando estamos num avião, recebemos uma orientação. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara, né? Coloque-a sobre o nariz e boca, ajustando adequadamente, e depois auxilie a criança ou uma pessoa que esteja ao seu lado, que esteja necessitando desse apoio. Então, eu lanço uma pergunta assim: qual a relação dessa orientação com o desenvolvimento de competências socioemocionais? Qual é a relação? Agora eu fiquei em dúvida. Eu fiz um ensaio e tudo mais, e normalmente eu uso esse slide e dialogo com as pessoas. Como eu não estou tendo a oportunidade de fazer isso com vocês, eu estou aqui tendendo a não responder essa pergunta. Eu lanço essa pergunta e abro, né, e faço um convite para que vocês dialoguem entre vocês, buscando responder. A partir de tudo que eu apresentei, de tudo que vocês ouviram, refletiram a partir das provocações que fiz e dos slides que eu apresentei, qual seria, então, essa relação entre essa orientação e o tema que nós já discutimos hoje, que é sobre desenvolvimento de competências socioemocionais dos estudantes e de vocês, educadores, ok? Então, para finalizar, deixo aqui a indicação. Lembra que eu fui falando dessas competências, macrocompetências e competências ao longo dessa nossa conversa? Falei de forma muito rápida, e que vocês terão a oportunidade de aprofundar, terão a oportunidade de seguir dialogando, estudando, debatendo nos ATPCs, em momentos de estudo individual sobre esse tema, né? Competências socioemocionais. Então, para isso, eu deixo aqui a indicação de 5 e-books, né, sobre as competências socioemocionais, que vocês podem baixar no site do Instituto Ayrton Senna. Ele serviu como material de formação de vários educadores do Brasil inteiro, do CONSED, da Undime, no ano de 2020. Então, vocês podem acessar, eu deixei aqui também, compartilhei com vocês o link, e vocês também podem acessar via QR Code, ok?
e diante de qualquer dúvida, qualquer questão, eu me coloco aqui à disposição para apoiá-los e esclarecer as dúvidas. Tudo bem? Então, meu muito obrigado, espero poder ter contribuído aí, trazendo algumas informações e principalmente provocações, para que vocês, a partir dessa conversa inicial, vocês sigam dialogando, estudando e debatendo a respeito desse tema que, para mim, é muito querido, para o Instituto é muito querido, e tenho certeza que para todos vocês que já trabalham, né, e que estão aí atentos à importância do foco, né, de desenvolvermos de forma intencional essas competências, não só em nós, mas também nos nossos queridos estudantes. Então, um forte abraço, gente, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína, sou formada em Pedagogia, Psicopedagogia e Educação Especial. Estou trabalhando há 3 anos na Escola Luciana Damas como professora de apoio. Tenho 10 anos de experiências nas áreas de alfabetização e sala de recursos. E este ano eu procurei inovar, abrindo meu espaço psicopedagógico que se chama Tempo de Aprender, e estou lecionando no componente curricular do Inova de Tecnologia e Inovação, qual desenvolvi esse projeto que irei apresentar agora para vocês. A Escola Estadual Professora Luciana Damas situa-se na estrada Camanducaia sem número, Parque Alvorada, Caçapava, São Paulo. Atende os anos finais do ensino fundamental e médio. O público-alvo são os estudantes dos 9º anos A e C do ensino fundamental 2. A proposta foi propiciar o desenvolvimento das competências socioemocionais, socializando os conteúdos interligados a outras disciplinas para a construção das pontes. O objetivo foi apresentar na teoria e na prática o que é tecnologia, introduzindo o conceito de interdisciplinaridade, favorecendo a criação, análise e experimentação, motivando os estudantes a pensar e traçar os seus projetos de vida. Agora inicia-se o desenvolvimento. Na sequência de atividade 1, abordo o engajamento das turmas. As competências priorizadas são entusiasmo e engajamento. No passo 1, eu criei o grupo do WhatsApp, qual eu uni as 2 turmas, e na sequência eu agendei uma videoconferência. No passo 2, ocorreu a videoconferência, iniciando com o tema Cultura Maker. Em seguida, eu compartilhei as minhas experiências com a área, que foi a construção de um sofá-cama, que eu construí a partir de 2 beliches. No passo 3, eu apresentei a proposta do projeto, com o apoio do caderno do aluno, que é o Currículo em Ação, e eu apresentei vídeos relacionados à construção das pontes, como a matemática está em tudo, competições de peso, de pontes de palitos, que acontecem nas universidades de engenharia. E mostrei o passo a passo para a construção das pontes, utilizando palitos de sorvete e materiais reciclados para a construção de uma ponte hidráulica. Agora eu apresento as evidências da sequência de atividade 1, do passo 1, que são a criação de grupos do WhatsApp, a videoconferência e a Cultura Maker. Continuando as evidências do passo da atividade 1, o passo 3, que eu falei da experiência Maker compartilhada do sofá, o antes e o depois, que eu mostrei para eles, e todo o passo a passo. No passo 4, a apresentação da proposta, com o currículo em ação e as imagens dos vídeos que eu postei para eles. Na sequência de atividade 2, ocorreu a composição das equipes, pesquisa, escolha e desenho da ponte. As competências priorizadas foram engajamento com o outro, autogestão e abertura ao novo. Primeiro foi criado o grupo das pontes da turma A
e C. E depois apresentou os conteúdos das disciplinas desenvolvidas nas pontes, como matemática, física, ciências, artes, educação especial, projeto de vida e história. Na sequência de atividade 3, ocorreu o planejamento e desenho das pontes. As competências priorizadas foram engajamento com o outro, autogestão, amabilidade e abertura ao novo. Na ponte de Palitos, ocorreu com as turmas C. A parte 1, houve o planejamento e desenho da ponte. Primeiro, após as pesquisas, escolher o modelo. Depois, houve a execução do desenho, projetando as medidas reais. E terceiro, a seleção dos materiais. Na sequência de atividade 4, eu mostro o passo a passo da montagem das pontes de palito. As competências priorizadas foram engajamento com o outro, autogestão, amabilidade e abertura ao novo. O momento mais esperado por todos, que foi transformar o desenho projetado em algo palpável. Na parte 2, ocorreu a montagem da estrutura da treliça, na parte 3, a montagem do piso e na parte 4, a união de todas as peças. Na sequência de atividade 4, eu mostro para vocês as evidências da montagem das pontes de palitos, com as partes 2, 3 e 4. À esquerda está a turma C, confeccionando a ponte, na montagem, e no lado direito, o aluno que fez a ponte da turma A no individual. Na sequência de atividade 5, apresento o planejamento e desenho da ponte hidráulica, que foi realizado pela turma A. As competências priorizadas foram engajamento com o outro, autogestão, amabilidade e abertura ao novo. Na parte 1, ocorreu o planejamento e desenho da ponte. Com o passo 1, após as pesquisas, escolher o modelo, o 2, executaram o desenho, projetando as medidas reais, e 3, ocorreu a seleção dos materiais. Na sequência de atividade 6, acontece o passo a passo da montagem da ponte hidráulica. Na parte 2, ocorre o encapamento das estruturas, na parte 3, a montagem e colagem da ponte, e na parte 4, a montagem do sistema hidráulico. Aí eu mostro as evidências com a montagem da ponte elevadiça da parte 2, 3 e 4, da turma A. Na sequência de atividade 7, eu apresento os problemas e as soluções que ocorreram durante o desenvolvimento da ponte, para chegar à assertividade. O nono ano A, o aluno que fez a ponte no individual, ele teve dificuldade e foi à escola solicitar mediação, para que eu ajudasse ele a fechar as laterais da ponte. Ele não estava conseguindo e eu auxiliei e deu tudo certo. O nono ano C teve dificuldade em unir todas as peças. Eles fizeram como se fosse um quebra-cabeça. Essa foi a solução que eles fizeram. Eles nomearam cada parte da montagem com a sequência alfabética. E foram dando outras soluções até conseguir colar e deu tudo certo. O nono ano A, que fez a ponte hidráulica, eles tiveram dificuldade na distribuição dos líquidos. E perceberam que as seringas estavam com ar. E conseguiram tirar esse ar e deu tudo certo. Na sequência de atividade 8, eu apresento a finalização das pontes. As competências priorizadas foram amabilidade e autogestão. Na conclusão, é evidente que a tecnologia não está sozinha, e sim interligada a outros ramos do conhecimento, para que possa surgir algo tecnológico e inovador. Faço uma breve reflexão de que, em meio a inúmeras dificuldades ao longo do projeto, tanto para os alunos quanto para a professora,
finalizamos de forma exitosa e com muito orgulho podemos deixar essa forma de registro como uma corrente do bem, pois de nada adianta uma escola cheia de recursos tecnológicos e materiais, mas sem professores motivados a ensinar e estudantes em aprender. Seja um professor motivador de sonhos. Agora eu vou apresentar para vocês as evidências da sequência de atividade 9, com a finalização das pontes e avaliação final. À esquerda encontra-se a ponte de palitos, construída pela turma C. No meio, a turma A, com a ponte hidráulica. E, no lado direito, a avaliação final das trocas de experiências, que eu convidei todos os alunos, os professores também, que participaram do projeto, estiveram presentes e contribuíram com alguma mensagem ou alguma outra finalização de conteúdo, e foi muito legal. Aí eu apresento esse vídeo, os alunos surpresos com a finalização da construção e que deu certo o objetivo deles, né, da ponte se tornar levadiça, que foi muito legal. Apresento a vocês agora a avaliação. Ela foi contínua, com foco nos desempenhos das competências socioemocionais, que foram engajamento com o outro, amabilidade, autogestão e abertura ao novo, desenvolvidas antes, durante e depois das produções dos estudantes, de acordo com a avaliação inicial. A composição dos grupos foram 5 participantes do nono A e 5 participantes do nono C. Abaixo estão os resultados obtidos da turma A, final e inicial. Engajamento com o outro iniciou com 40% e terminou com 80%. Amabilidade, 60% e terminou com 80%. Autogestão, que iniciou com 20%, terminou com 80%. E abertura ao novo, que começou com 40% e terminou com 80%. Eu gostei muito dos resultados, era o meu objetivo e alcancei com essa turma. Agora eu apresento o resultado da turma C, que engajamento com o outro iniciou com 20% e terminou com 80%, amabilidade 40%, terminou com 80%, autogestão 20%, terminou com 80%, e abertura ao novo começou com 60% e terminou com 80%. Foi muito legal esse resultado, fiquei muito feliz. Aqui estão as referências, a Base Nacional Comum, a BNCC, e o Currículo Paulista e outros que estão listados, caso vocês queiram consultar. Quero agradecer primeiramente a Deus por me fortalecer todos os dias com sabedoria, a minha família, meu esposo e filhos, que me fazem querer ser sempre uma pessoa melhor, aos meus queridos estudantes, pois sem eles o meu plano de aula não sairia do papel, ao senhor diretor Valdomiro, que acompanhou e apoiou o projeto do início ao fim, cedendo espaços e recursos tecnológicos para tal, inclusive me incentivando a divulgar suas boas práticas. Aos colegas de trabalho, que agregaram de forma interdisciplinar e positiva esse projeto, a professora Daisy, de Arte e Projeto de Vida, a professora Luana, de História, o professor Fabrício, de Matemática. Aos engenheiros que compartilharam seus saberes em Física e Matemática para a construção das pontes, que foram a professora Proatec Franciele, que é engenheira de produção, o agente de organização Denilson, que é engenheiro mecatrônico, e para a finalização, com orientações para a gravação do vídeo, fotografias e outros, a professora Pac Lidiane, o professor Proatec Igor, a professora Proatec Fernanda, a cuidadora de educação especial Gisele e os PCNP Rodrigo César, Fábio Santos e Lidiane Máximo,
A todos o meu muito obrigado. Bom, professores, após a apresentação da Silvia Lima, do Instituto Ayrton Senna, e da professora Janaína, da escola professora Luciana Damas, nós podemos verificar o conceito e a prática, né? Então, vemos que é possível, nas nossas unidades, o desenvolvimento das competências socioemocionais. Eu gostaria muito aqui de agradecer a Silvia, que é sempre uma querida conosco, uma amiga de longa data, que esteve conosco na ET, aqui em Taubaté, na formação por muitos anos, né? E que está aí sempre à disposição para nos auxiliar, para nos ensinar. Então, a Silvia, a nossa gratidão, e também a professora Janaína, né, pelo desenvolvimento desse trabalho belíssimo com os estudantes da escola e professora Luciana Damas. A vocês, o nosso respeito, admiração e gratidão. Bom, para problemas na plataforma SED, no momento do registro das eletivas, é importante acessar o atendimento.educacal.sp.gov.br ou ligar no 0800 77 00012. Lembrando que nós aqui do Núcleo Pedagógico não temos acesso às resoluções dos problemas que ocorrem na sede. Então, todas as reclamações precisam ser feitas por esses portais de atendimento. Fica como orientações para o professor coordenador de acompanhar o varal dos sonhos desses estudantes, acompanhar também a elaboração das ementas, o plano das eletivas, verificar se cada turma possui a sua eletiva, se essa eletiva atende o projeto de vida dos estudantes, né? E se as atividades que estão sendo desenvolvidas durante o semestre, elas também estão de acordo com as propostas no plano do professor, até chegar o momento da culminância. E se durante o percurso o professor coordenador ele verificar que aquela eletiva não está atendendo o projeto de vida do estudante, é o momento do grupo se reunir e realinhar, tá bom? Será colocado para vocês no chat, nesse momento, o link da nossa avaliação. Quem quiser também pode capturar o QR Code. Agradecemos a participação de todos e nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Vocês têm também como apoio o site do Núcleo Pedagógico, bit.ly/npe-taubaté. Lá você irá encontrar materiais utilizados na TPC, materiais de apoio para o planejamento pedagógico, documentos, materiais oficiais da COPED e SEDUC. Aqui deixo também os endereços para vocês dos drives, eletivas, projeto de vida e tecnologia e inovação, que estão disponíveis no site do Núcleo Pedagógico, as referências utilizadas, o meu contato, rodrigocesar@professor.educacal.sp.gov.br ou rodrigocesar@prof.educacal.sp.gov.br. A todos vocês, muito obrigado por estarem conosco. Boas eletivas para vocês e até mais. Tchau, tchau.